Fala devs, Marlon aqui e vamos dar continuidade ao nosso G23. Bom, sem mais delongas, a gente vai começar fazendo uma alteração na nossa tabela de TB Login User. Eu havia esquecido de mostrar para vocês isso na aula em que a gente construiu os bancos, mas vamos lá. Primeiro de tudo, o campo Login Username eu quero que seja um tipo de campo único, tá? Que o nome aqui nunca possa se repetir, porque como eu havia dito para vocês, o campo de username aqui seria a rota do profile da pessoa, do perfil da pessoa, ou seja, ela nunca pode se repetir, correto? Então, dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um novo índice. O novo índice, o campo em questão aqui vai ser, como eu havia dito, login username. E vamos mudar esse nome aqui. Ele também é único e vamos colocar aqui, ó lá. Login, colocar o K de unique, tá? Login, underline, user, underline, ficou bom desta forma, então esse vai ser o nome do nosso índice aqui em questão. Tá? Dessa forma a gente sempre vai dizer em que, para TB Login User, em que ele tem um índice, né, de campo único em Login Username. Fechou? Então vamos lá. Vamos criar a nossa tela, tá? Então ela vai ser do tipo página de dados. Eu não vou criar uma página automática, tá? Porque essa aqui vai ser a página hoje em questão que vai ser efetivamente ser construída em tempo de execução de acordo com a TB Appearance do nosso usuário, beleza? Então, a tabela base aqui que eu quero utilizar vai ser TB Appearance. Eu já tenho um provider desse nome em outra tela minha, então vou ter que dar um nome aqui. Eu vou dar TB Appearance, colocar aqui o nome de Profile, beleza? É uma página que não exige autenticação, não inclui, não edita, não exclui, apenas visualiza e permite acesso direto pela URL, layout responsivo, consequentemente mobile, tá? A gente precisa definir uma rota, tá? Bom, eu vou colocar aqui de profile, tá? Que estou usando o nome das minhas rotas em inglês, vou continuar assim. E aqui no caso eu vou colocar aqui parent name, tá? Praticamente eu gosto de utilizar esse conceito de para antes do nome em questão, né? Podia colocar para username, tá? Vou colocar para username para ficar mais sugestivo, que seria realmente isso aqui. Então, para username. Então, quem nunca trabalhou com rota, tá? Esse é o formato de trabalho com rota. Você precisa dizer a rota, barra e os parâmetros que você quer. Depois a gente vem aqui na barrinha de parâmetros e cria esse parâmetro. Ele não é opcional, ele é caractere, tá? Então é sempre obrigatório a passar um parâmetro quando for acessar essa página de profile ali. Beleza? Bom, agora chegamos num ponto muito legal e muito poderoso, tá? Que a gente vai fazer com o GVince, tá? Vamos lá. Aqui em tabelas auxiliares, nós temos a TB Appearance como tabela auxiliar, tá? Até então, nas outras páginas, a gente fez o filtro. Vou até abrir uma página aqui pra gente analisar, tá? Então, a gente fez os filtros. Cadê? Oh, não tô na de grid, na de grid não tem filtro, porque a gente só usa grid, né? Vou pegar essa aqui de form. A gente fez um filtro aqui. Cadê? Aqui. A gente fez o filtro falando o seguinte, ó. Login e user login é igual ao log de login user. Ou seja, o usuário logado, ele sempre vai ter acesso àquilo que é dele mesmo, né? Só que, voltando para essa nossa outra página aqui, a página de dados, eu ainda nem renomeei ela, depois a gente volta e faz isso. Tá? Não. O usuário não está logado, eu tô mandando isso aqui para qualquer pessoa, tá? E como eu vou saber qual appearance eu tenho que empurrar aqui dentro deste formulário, né? Vou abrir aqui pra gente um rápido diagrama que eu desenhei aqui, tá? Bom, eu tenho a TB Login User, em que eu tenho login e o name, tá? E qual é a relação que nós temos a TB Login User com as nossas outras tabelas, tá? TB Link e TB Appearance. A gente tem um Appearance Name em TB Appearance, só que em Link a gente não tem. Então a única correlação entre eles é o quê? Login, User, Login. Beleza? Só que o cara não tá logado. Quando o cara vir acessar essa página aqui, o cara não tá logado. Então ele não vai ter aquele TB Log de User lá. Então a gente vai fazer isso aqui de outra forma, tá? Bom, primeiro a gente vai vir aqui em tabela auxiliar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar uma nova tabela auxiliar. E a gente está dizendo o seguinte, ó. Minha tabela auxiliar é a TB Login Token. Desculpa, é a TB Login User. E eu vou forçar um relacionamento falando que o índice dela vai ser
login username, tá? Tanto que ele pede para mim aqui, ó, campo do índice, qual a relação dele com este form em questão que você está tentando me correlacionar, tá? Aí que tem um pulo do gato, uma sacada muito boa aqui e muito poderoso que o X faz, e você não precisa codar uma linha de código, tá? Eu vou agora clicar aqui no maisinho e vou falar o seguinte, ó, a sua relação agora é com o parent username, tá? Então, estou forçando um relacionamento de TB login user com TB appearance, falando que o índice é o login username, que é aquele índice único, ele nunca vai repetir. E o login username é igual ao parent username. Então, isso seria mais ou menos assim. O cara acessou lá, vamos simular aqui que temos lá, barra alguma coisa. O cara acessou barra profile, barra Marlon W, por exemplo. A relação dos dois é exatamente isso. Login username vai ser igual a o quê? O nome lá em questão. No meu caso aqui, Marlon W. Ou seja, eu estou conseguindo fazer, vamos assim, a gente está conseguindo unir as duas tabelas. A gente está unindo TB appearance e TB login user pelo nome que foi passado na rota, tá? Então, dessa forma, quando a gente chegar aqui agora no nosso formulário aqui, vamos procurar aqui nosso campo de filtro. Filter. O que a gente vai fazer? Vamos falar o seguinte, ó. A tabela auxiliar em questão deste formulário, que é login user login, ele vai ser igual a tabela auxiliar de login user. Com qual campo? Login user login. Então, dessa forma, mesmo o cara não estando logado no sistema, ele vai conseguir visualizar o appearance da rota que ele estava acessando. No caso, no nosso exemplo aqui, que é o Marlon W. Então, desta forma, a gente conseguiu fazer um vínculo aqui muito poderoso e você não digitou uma linha de código para poder fazer isso, tá? Então, dessa forma aqui, o cara digitou Marlon W, ele vai estar vendo uma appearance de Marlon W. Então, se ele chegar aqui e digitar, vamos colocar aqui, sei lá, Zezinho, ele vai estar vendo o appearance de Zezinho, porque ele sempre vai estar fazendo, tá, esse relacionamento de acordo com o valor passado na rota, tá? Realmente, isso é uma parada muito poderosa, tá? Então, sem código algum, a gente conseguiu fazer este vínculo e ficou, assim, do meu ponto de vista, ficou muito legal, tá? Porque é bem dinâmico e a gente consegue sempre obter essa correlação entre eles, tá? Ficou um pouquinho extenso, acredito. Creio que vocês expliquei de uma forma bem fácil, tá? Mas de qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco que a gente tenta passar de uma forma melhor, beleza? Bom, agora vamos voltar para o nosso design. Aqui a gente também vai usar... eu gosto de dizer que é tipo um hackzinho, tá, do Bootstrap, tá? Não é um hack, tá? Na verdade, isso é bem comum. Mas o que a gente vai fazer aqui? Vamos utilizar nossa estrutura padrão. Então, container. Dentro do container. Eu vou usar aqui os tabs aqui em cima, que é mais rápido, tá? Então, linha e coluna. Bom, aí vem o hackzinho que eu falei para vocês, tá? Dentro do primeiro container aqui, do layout container 1, a gente vai dizer que o container type dele é normal. A gente vai mudar ele para fluid. Por quê? Quando ele está no formato normal, o que acontece? Ele sempre tenta não utilizar todas as botas. Sempre dá uma margem aqui nas laterais. Ou seja, ele nunca ocupa a tela inteira. A não ser quando está no menorzinho, no mobile, que aí ele ocupa a tela inteira, né? Bom, mas o que a gente quer aqui é o quê? A gente quer que a página seja inteira. Então, vamos colocar aqui como fluido. E o hackzinho é exatamente isso. O conteúdo do Linktree, vamos até abrir aqui, Linktree/Marlon Vanger, a gente vai perceber que o conteúdo está mais centralizado aqui, né? Não está esparramado na tela inteira. Basicamente isso que a gente vai fazer. Dentro desta coluna, vou estar mostrando para vocês aqui a estrutura, beleza? Dentro desta coluna, eu vou arrastar para dentro dela um outro container. Dentro deste container, eu vou falar agora, ó, o seu container type é normal. Ou seja, dessa forma, nós temos um container por baixo dos panos em que ele pega a página inteira. Só que a gente sempre vai ter um conteúdo no meio mais centralizado, mais fixo, né? Que não vai acompanhar basicamente a tela inteira. Agora o resto é simplesmente adicionar linhas e colunas dentro dessas linhas. Vamos fazer uma rápida análise aqui, tá? Então, temos aqui uma logo, duas labels e os botões referente aos links. Então, eu vou estar adicionando aqui, já adicionei uma coluna referente à imagem, ao label do título, da biografia e dos botões. Show?
Então, pessoal, agora vamos continuar construindo aqui nosso aplicativo, tá? A tela do nosso aplicativo, claro. Vamos arrastar agora um file uploader aqui dentro da primeira coluna, tá? Depois a gente volta aqui e configura ele. Vou aumentar um pouquinho o espaço aqui do nosso formulário para a gente poder trabalhar legal. Bom, em segunda situação, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar arrastando uma label para dentro de cada coluna, tá? Então, cadê nosso amiguinho aqui? Label na primeira coluna, label na segunda coluna, tá? E a coluna que vai ser responsável por ter os nossos links, ela vai ser simplesmente um data list, tá? Desculpa, data list não, né? Data list é do lado do outro. A gente vai ter um repeater, tá? Eu vou utilizar nosso repeater responsivo aqui como o cara responsável por nossos links, ou seja, eu vou repetir toda a tabela de links, ou seja, vai ficar um link embaixo do outro aqui dentro dessa coluna, tá lá. Bom, temos a base já da nossa tela montada, tá? E o que a gente vai fazer? Agora vamos configurar. Então, vamos selecionar aqui nosso multimídia aqui, né? Vamos marcar aqui que ele vai salvar como true. Opa, meu mouse tá uma maravilha, cliquei sem querer. O field dele aqui vai ser... Desculpa, acabei me perdendo aqui. O field dele vai ser Appearance Avatar, tá? Então, a gente sempre vai estar mostrando a fotinha aqui. Bom, o caminho dele vai ser dentro de images, né? No caso aqui, ele não vai poder fazer o upload de fotos, tá? Então, can download files false e can upload files false. A gente simplesmente vai usar nosso file uploader aqui para fazer o vínculo de campos, ou seja, o cara entrou nesse form, o form está vinculado, já está filtrando. Então eu sei que o campo field appearance avatar vai ter a imagem em questão, ele sempre vai estar mostrando aqui. A gente está usando o vínculo automático de conexão com o banco de dados que o nosso file uploader tem, tá? Bom, a label aqui, bem simples, tá? Ela vai ter aqui vamos selecionar aqui um text, ela vai ter uma fórmula falando que ela é nosso, dá um menos aqui para remover, mas ela é nosso appearance title, tá? Então, nossa appearance title tá aqui. Ok. A nossa segunda label vai ser algo similar. Em vez de ser Appearance Title, vai ser Appearance Bill. Ok. Bom, pessoal. E agora o que a gente vai fazer vai ser selecionar aqui o nosso repeater. Basicamente aqui, eu não quero que ele tenha um cabeçalho. Eu não quero que ele tenha um footer. E eu não quero que ele tenha um alternating. Então, é simplesmente a linha do body vazia, beleza? Bom, dentro dessa linha do body vazia, ela se comporta como um container de bootstrap, de responsividade nossa. Então a gente pode estar adicionando linhas e colunas, né? Ela já é uma linha, então simplesmente adicionei uma coluna. E dentro desta coluna, eu vou estar adicionando... cadê nosso amiguinho aqui? Nosso amiguinho botão, nosso botão aqui. Meu mouse tá uma maravilha. Bom, o que vamos fazer agora? Vamos voltar a selecionar aqui nosso repeater. E vamos falar o seguinte. A sua database é G23, só que a tabela em questão sua não é Appearance. Vai ser TB-Links. E outra coisa, a gente precisa também filtrar, correto? Então, em nosso initial filter aqui vai ser o quê? Falar, ó, que links, login, user login é igual a nossa tabela auxiliar, que já está filtrando qual é o nosso name, login, user login. Então, dessa forma, foi um dos motivos que a gente fez este vínculo de tabela auxiliar aqui com login, user login. Porque todo mundo que precisar de login, user login, tá? Todo mundo que precisar daquele valor para poder filtrar dentro das tabelas, vai ter ele. No caso, é a nossa TB Appearance e a nossa TB Link. Show? E agora aqui em text, a gente vai falar o seguinte, ó. O seu texto agora vai ser... Opa, aqui, ó. Repeater Link Title, tá? Então, a gente vai chegar, vai estar adicionando uma fórmula no texto do botão, dizendo que o nome do botão vai ser o Link Title, tá? Bom, vamos salvar isso aqui agora.
Beleza? Vamos gerar o código, tá? E vamos ver como é que vai ficar. Como assim, como nas outras aulas, tá? Eu vou acelerar a geração aqui do vídeo. Quando a gente voltar e poder estar acessando esta tela, eu volto. Fui! Voltei aqui, pessoal, um pouco antes, tá? Como a gente fez aquela alteração lá no nosso banco de dados, então a gente precisa adaptar o banco, tá? Então simplesmente vamos clicar aqui em adapta e vamos aguardar o GVince empurrar todas as alterações e eu volto novamente. Bom, pessoal, voltei aqui e a gente já cai na nossa tela de login aqui, tá? Eu cliquei em acessar e realmente não precisava. Bom, então se eu não fiz nada de errado, agora é quando a gente acessar a rota aqui, profiles /Marlon Vanger, tá? A gente vai ter acesso ao que a gente acabou de construir ali dentro do GVince. Então vamos ver? Tá lá a fotinha que a gente colocou anteriormente, o nome do profile, a biografia e um dos links. Beleza? Bom, você pode falar, pô, Mar, mas tá horrível. Sim, tá horrível. Porque a gente ainda não configurou isso aqui da forma adequada, tá? Isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então basicamente o que a gente fez hoje aqui? A gente... Opa! Do programa que grava, não é o que eu queria. Aqui o GVince. Então, basicamente, o que a gente fez aqui hoje, tá? A gente construiu a casca do nosso perfil, tá? Então, a gente teve muitas explicações sobre como foi feito esse vínculo. A gente adicionou aqui o uso da rota com parâmetros, né? A questão da tabela auxiliar sendo vinculada pelo parâmetro da rota. Então, uma coisa muito poderosa que a gente fez totalmente sem código, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje era isso. Espero que o conteúdo tenha sido bem proveitoso, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade, onde a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar isso aqui agora com o visual de acordo com o visual selecionado pelo usuário. Vamos acessar aqui rapidamente, só para a gente finalizar o assunto entendido que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai... Vamos logar aqui. Ainda esqueci de colocar, tá? Isso que a gente não pode esquecer de colocar também. E era painel appearance. Beleza. Então a gente vai começar agora. A cor de fundo que ele quer é branca, a cor de texto é tal. Então o que a gente vai fazer na próxima aula? Vamos deixar o visual disso aqui muito mais bonito e de acordo com o perfil do usuário. Fechou? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso e até a próxima aula. Fui!